Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 11. Evangelho de Marcos, capítulo de número 11. Eu quero ler com você a partir do verso de número 12. Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do verso de número 12. Eu queria que nada tirasse a sua atenção, para que nesses próximos minutos, de alguma forma, o Senhor consiga falar ao nosso coração. O texto bíblico do Evangelho de Marcos, no capítulo 11, a partir do verso 12, diz assim: No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. E ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que ninguém chegasse ou carregasse mercadorias pelo templo. E ele os ensinava dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Curve a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, que privilégio para mim e para os meus irmãos poder, num horário desse, em um domingo comum, estar com a nossa Bíblia aberta e poder perceber a Tua vontade para a nossa vida. Nós não estamos aqui brincando de ser igreja. Os dias são maus. Nós não sabemos se amanhã acordaremos vivos. E é por isso que a nossa dependência é total no Senhor. É diante dessa certeza que temos que pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor possa falar conforme a necessidade de cada um de nós, Senhor, para que ao findar desse culto, dessa reunião, nosso coração esteja mais perto do coração do Senhor, para que pessoas sejam convencidas da justiça, do pecado e do juízo, para que mais e mais pessoas possam aplainar os seus caminhos, corrigir os seus passos e viver para a glória do Teu nome. Nós oramos, Pai, e pedimos que nada tire a nossa atenção e que nesses próximos minutos possamos ouvir a Tua voz. Desde já, devolvemos a Ti, Jesus, toda a honra e toda a glória dessa mensagem, desse culto e de toda a nossa vida. Assim oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Jesus purifica o templo. Irmãos, esse texto, apenas na sua leitura, é um texto que confronta o nosso coração. Nós percebemos a vontade de Deus e o compromisso de Deus com a sua palavra, com aquilo que foi feito para a glória dele.
Nesse mesmo texto, Deus demonstra a sua soberania diante da criação. No texto lido e proposto para essa noite, você percebe o compromisso de Deus com o templo, com a igreja, com o que é sagrado. É por isso que eu quero que você esteja atento ao que Deus deseja falar ao nosso coração. Bom, nós precisamos entender que tanto a condenação da figueira, quanto a purificação do templo, foram atos simbólicos que ilustram a triste condição espiritual da nação de Israel. Uma nação corrupta e sem frutos. É nesse contexto que Jesus se encontra. É nesse contexto que Jesus percebe a motivação da nação, do coração do homem, daquele que é conhecedor da lei, daquele que se dizia religioso, daquele que se dizia conhecer as Escrituras. É nesse contexto que Jesus, ele tem dois atos. Um de condenar a figueira e o outro ato de virar as mesas, chutar as cadeiras e tirar do templo todo o comércio. Irmãos, me permita trazer algumas aplicações diante do texto. A primeira coisa que o texto ele me chama a atenção é que aquela figueira, ela chama a atenção de Jesus. Talvez tinha outras figueiras. O texto diz, no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aquela figueira, segundo o texto bíblico, ela tinha folhas. A distância, ela chama a atenção de Jesus. Jesus vai até aquela figueira, talvez uma figueira robusta, bonita, esteticamente perfeita. Mas quando Jesus chega perto dela, ela não tinha frutos. Esse chamar a atenção de Jesus é a gente pensar que essa figueira, ela representa aqueles que, sem nenhuma modéstia, tocam trombetas, anunciam frutos que não possuem. Elas chamam atenção, elas são expansivas, elas são aparecidas, elas mostram o que não vivem. É exatamente o contexto da nação de Israel da época e, consequentemente, uma associação ou uma aplicabilidade da nossa vida. Porque nós somos tendenciosos a chamar a atenção daquilo que é teórico, daquilo que é estético, daquilo que comunica alguma coisa, mas não é um fato. Parece ser no Instagram, mas na vida real é incompatível. Parece ser robusta, parece
ser uma figueira cheia de frutos, uma figueira que supre a necessidade do outro. Afinal, quando Jesus ele chega na figueira, ele chega com um objetivo: matar a sua fome. Nós precisamos entender que os frutos da nossa vida, eles não são egoístas, porque a cruz não é egoísta. Os frutos da nossa vida abençoam e suprem a fome de alguém. É por isso que Jesus ele vai até a figueira e ele busca um fruto para que ele pudesse saciar a sua fome, mas ele não encontra. Irmãos, entenda isso. Mais do que você parecer ser, seja. Mais do que uma foto mostrar o seu casamento maravilhoso, seja a sua melhor versão de marido e de esposa, de pai e de mãe. Seja a sua melhor versão de funcionário, de alguém, de um cidadão, de alguém que vive numa sociedade, de um membro, de um cristão, de algo que você exerce. Você não foi chamado para ter apenas folhas. Você foi criado para gerar frutos. Entenda isso. Entenda que tudo que Jesus criou antes da fundação de todas as coisas foi criada com um objetivo. Foi criado para que tivesse frutos de arrependimento, mudança, transformação de vida, transformação da mente, transformação do coração. Entenda que tudo que você faz para a glória de Deus e tudo que você se tornou por meio da manifestação da palavra de Deus, tudo que o Senhor fez em você, Ele supre necessidade de alguém, Ele mata a fome de alguém, porque o fruto que você tem, que você gerou, abençoa pessoas. Um terceiro ponto que o texto ele nos chama a atenção é que Jesus ele tem o direito de procurar frutos na nossa vida. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Não, mas eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero, com frutos ou sem frutos, debaixo da vontade de Deus ou da minha vontade. Você pode até viver, mas em algum momento Jesus ele vai passar a revista e ele vai sacudir a árvore para ver se tem fruto. Não é o discípulo que chega naquela figueira e procura fruto. É Jesus. É Jesus que passa revistando, percebendo, discernindo, avistando se aquela figueira ela tinha frutos. Irmãos, quando nós entendemos que fomos comprados e que não pertencemos a nós mesmos, nós temos uma intencionalidade na nossa vida, os nossos dias não são por acaso, nós temos objetivo, nós temos propósitos, nós sabemos o que Deus quer e diante do que Ele quer, nós fazemos, nós vivemos, nós trabalhamos, nós levantamos o que Deus tem para a sua segunda-feira, o que Deus tem para a sua semana, de uma forma mais ampliada, o que Deus tem para a sua vida, qual que é o propósito de Deus, qual a sua vocação, qual o seu chamado, o que Deus tem para que você realize. Porque em algum momento
Jesus, ele vai perceber se a gente está fazendo o que fomos criados para fazer, ou se somos apenas uma árvore estética, mas sem frutos. Parece bonita, mas não mata a fome de ninguém. Parece, chama atenção. O texto faz questão de dizer que Jesus avista a distância. Se fosse uma árvore feia, se fosse uma árvore seca, não era seca, porque Jesus ele seca por meio da sua palavra posteriormente. Se fosse uma árvore sem vida, Jesus não teria percebido. Entenda isso. Jesus, ele não se contenta com folhas. Ele quer frutos. Tem muita gente, irmãos, que diz: não, mas sabe, do jeito que eu tiver, para Jesus está tudo bem. Não. Jesus, ele quer fruto. Ele quer que você saia daqui diferente como você entrou. Ele quer que uma vez você se diz cristão, o seu casamento também glorifique o nome dele. Que uma vez você se diz cristão, as suas finanças glorifiquem a ele. Que uma vez você se diz cristão, você como cidadão glorifique a ele. O seu amor ao próximo, ao diferente de você, a sua casa, o quanto você atrai as pessoas a você e ao evangelho. Você não é aquele que repele, você não é aquele que amaldiçoa, você não é aquele que fala mal, você não é aquele que maldiz, você é aquele que abençoa, você é aquele que atrai, você é aquele que é usado por Deus, é um instrumento de Deus, é um canal desobstruído nas mãos do Senhor. É isso que Jesus está querendo, que a gente gere frutos na nossa vida, irmãos. Eu preciso ser melhor do que 5 anos atrás, amanhã eu preciso ser melhor do que hoje, afinal a palavra de Deus está me aperfeiçoando, está nos aperfeiçoando, a cada dia que passa, nós estamos mais próximos da eternidade, e nós precisamos estar mais santificados, mais aperfeiçoados, mais parecidos com o Senhor. Isso são frutos da palavra ao nosso coração, isso são frutos das escrituras, da vontade de Deus, transformando a nossa vida. A gente não pode retroceder. Preste atenção. Nós não podemos ser uma propaganda enganosa. Jesus, ele tem o direito de procurar frutos na nossa vida. Entenda que após Jesus viver esse momento diante de uma figueira sem frutos, o texto, ele diz que chegando em Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Irmãos, a primeira coisa que eu quero que você entenda é o propósito da casa de Deus. O propósito. A primeira compreensão que nós temos é de que nós somos a casa de Deus. Esse templo, esse auditório maravilhoso, nós precisamos ter reverência, nós precisamos entender que esse lugar é um lugar de salvação.
Mas nós somos a casa de Deus. A Bíblia vai dizer que nós somos a habitação do Altíssimo. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus. Qual é o propósito da casa de Deus? No contexto do texto, Jesus estava deixando claro que a casa, que o templo, não era um lugar de comércio, era uma casa de oração. É como se Jesus entendesse que quando você comercializa o que é sagrado, você exclui ao invés de atrair. Porque a partir do momento que só tem acesso o que pode comprar, tem pessoas que vão entrar, mas tem pessoas que não vão entrar. E Jesus está dizendo: a minha casa é uma casa para todas as pessoas. É uma casa para todas as raças, para todos os públicos, para todos os níveis sociais. Tudo que tira o propósito, a razão, o sentido, Ele lança fora. O texto, ele não nos chama atenção apenas do propósito, mas da secularização da casa de Deus. Em vez de oração, a casa de Deus havia se tornado um lugar de lucro. Estava hoje orando de manhã e Deus me deu uma visão. E a visão que Deus me deu, eu estava orando com a igreja e Deus me deu uma visão. A visão era como se tivesse um homem diante de Jesus e esse homem estava tirando muita coisa do seu bolso. Eu via como colares de pérola, muitas coisas saindo do bolso daquele homem. E quanto mais ele enfiava a mão nos bolsos, ele tirava as coisas. E é interessante que a palavra era diferente, mas eu tinha orado a partir ou após essa canção que fala sobre uma entrega total. E quando eu vi aquele homem, ele tirou tudo, e quando seus bolsos estavam vazios, ou completamente vazios, aquele homem sentou em uma cadeira, diante de uma mesa, e eu via como uma agenda, um planner na sua frente, e ele começou a reorganizar sua agenda. Ele começou a alinhar o sentido dos seus dias, ele começou a colocar cada coisa no seu devido lugar. Entenda isso. Tem muita gente secularizando o que é sagrado. Tem muita gente dizendo que não tem nada a ver. Aquilo que Jesus abomina. Entenda. Essa semana, o meu telefone tocou, era um rapaz desesperado querendo um atendimento. Eu acho que a maioria que sabe, na segunda-feira foi o nascimento da minha filha. Foi uma semana atípica, corrida, diferente, 48 horas no hospital. Saímos na quarta na hora do almoço. E eu vendo o desespero ali no hospital daquele rapaz, eu marquei com ele no outro dia, eu corri aqui para atendê-lo. Há 7 anos,
Ele não usava droga. Ele conheceu o Senhor. Mas ele foi assistir o jogo do Brasil na empresa com os amigos e ele começou a beber socialmente. E quando ele viu, ele já estava embriagado, e quando ele viu, ele cheirou uma carreira de cocaína. E quando ele viu, já era tarde da noite. E quando ele viu, ele havia contratado 2 prostitutas. E quando ele viu, ele dormiu fora de casa, deixou a sua filha dentro de casa, a sua esposa dentro de casa. E quando ele viu, era 8 horas da manhã, ele estava chegando em casa todo envergonhado. Eu disse para ele, eu falei assim, como que começou isso? Qual que é a raiz da sua queda? E ele disse, quando eu comecei apenas a escutar músicas que não são louvores a Deus, afinal não é pecado, e parei de ser edificado por meio de louvores dentro do meu carro. Quando eu parei de ter um compromisso com o culto, afinal eu poderia assistir online e na verdade eu não assistia nada. Quando eu vim com um discurso de que eu poderia beber socialmente, isso foi o início da minha queda. Quando você que foi criado com um propósito específico, você começa a secularizar o projeto que Deus tem para o seu coração. Nós não fomos chamados a flertar com o que toma o lugar de Deus. É por isso que Ele chuta, é por isso que Ele repele, é por isso que Ele afasta, é por isso que Ele diz, aqui não, aqui é lugar para todo mundo, aqui é lugar de oração, aqui é lugar onde as pessoas encontram a verdade, aqui não. Traz isso para o seu coração, você como casa de Deus, toda motivação, toda poeira no coração, que toma o real sentido e propósito do seu coração, irmãos, tira. Porque o propósito do texto bíblico não é apenas dizer para mim, para você, que a nossa vida não pode ser um fake, uma estética, mas o propósito do texto é um convite à santificação da nossa vida. Deixa eu dizer algo para você. Jesus é misericordioso, mas Jesus não é passivo. Jesus não compactua com o que foge da vontade do seu Pai. Entenda isso. Jesus é misericórdia, mas Ele também é juízo, Ele também é disciplina. Ele chega, Ele sonda, Ele esquadrinha, Ele percebe. Se precisar chutar, Ele chuta o que não é dele, ou que tira o propósito pelo qual foi criado. É por isso que Jesus, Ele está exortando a nação de Israel, dizendo: vocês falam, vocês conhecem uma religião, mas são corruptos e sem frutos. Pastor, qual que é o convite que Jesus faz para mim e para os meus irmãos nessa noite? O convite, irmãos, é que você alinhe o seu coração ao coração de Deus. O convite é que você perceba qual é a vontade de Deus para a sua vida e não saia desse lugar. O convite é que os seus dias façam sentido e você encontre prazer
na vida cristã, na vida de Deus. O convite é que você tire tudo aquilo que você colocou no lugar de Jesus porque te dá lucro. O convite é que você deixe de servi-lo por interesse e sirva por espontaneidade e prazer. O convite é aquilo que nós cantamos, é que você entregue tudo, é que você seja casa de oração, é que você seja templo do Espírito Santo. O convite é que da sua boca possa fluir um rio de água viva. O convite é que você cumpra o propósito pelo qual você foi criado. O convite é para que você faça a obra de Deus. O convite é para que você fale menos e viva mais. Esse é o convite que Deus faz. O convite é um convite à purificação. O convite é que você pare de secularizar o que é sagrado. O convite é que você pare de andar no limite, sendo que você pode andar em segurança. Esse é o convite. Não flerte com aquilo que te leva à morte. Pastor, mas não tem mais. É isso, ou em algum momento Jesus vai perceber que você não tem fruto. A minha oração é que cada ovelha de Lagoinha seja uma árvore frutífera. A minha oração é que cada pessoa possa matar a fome de outras com amor, com propósito, com oração, com vida, com suprimento, com empatia, com respeito. A minha oração é que a sociedade veja em nós frutos de arrependimento e a gente possa dizer: aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais. O que ele faz? Ele vive para a glória de Jesus. Quantos entendem essa palavra?